Esta videoapresentação faz parte do curso de Química Online. Videoapresentação Química Orgânica, Unidade 1. Orgânica, Introdução. Bem, primeiro, antes de começar a estudar orgânica, vamos entender que o ser humano ele já utilizava as substâncias que hoje nós chamamos de orgânica muito antes do surgimento da química orgânica. Então, podemos citar como exemplo, como esta imagem mostra, o homem pré-histórico, quando ele começou a utilizar o fogo, tá certo? Quando ele começou a utilizar o fogo, isso já é um exemplo de utilização de compostos orgânicos pela humanidade. Logicamente, o homem utilizava os compostos orgânicos de forma empírica, não era um conhecimento científico, é um conhecimento adquirido, ele aprendeu a utilizar, tá certo? Mas já é a utilização de compostos orgânicos, pois esse fogo era feito em cima de folhas secas, galhos, gravetos, e esse material ele é predominantemente iônico, tá certo? Então veja aqui, carregando galhos, né, isso para botar no fogo. Então, esse material ele é orgânico. Hoje nós sabemos que ele é orgânico. Então, o homem já utilizava as substâncias orgânicas há muito tempo, tá certo? Então, a introdução ela se baseia em você entender esse fato. Outro exemplo que nós podemos citar, olha, o álcool. O álcool é uma substância antiga, orgânica, que o homem já utiliza há aproximadamente 10.000 anos. Então, acredita-se que o álcool surgiu da fermentação de algum vegetal logo após o período em que o homem começou a utilizar a agricultura. Então, olha só. Então, desde aí o homem já utilizava o álcool. Vinagre é outra substância orgânica bem antiga utilizada pela humanidade. Data de aproximadamente 8.000 anos. Então, isso mostra como o homem já utilizava os compostos orgânicos de forma empírica, frisando, tá? Bem antes do surgimento da própria química orgânica, tá certo? Bem, mas foi somente no final do século XVIII, ou seja, final do século XVIII, 1700 e pouco, quase chegando em 1800, que esse conhecimento dos compostos orgânicos, né, esse conhecimento químico, ele começou a se aprofundar, tá, a se ampliar, principalmente na época do Iluminismo e a Revolução Industrial, que foram dois movimentos que contribuíram para o desenvolvimento científico da humanidade, ok? Então, nesse período, os químicos eles começaram a se dedicar ao estudo das substâncias encontradas em organismos vivos, olha só, nesse período, finalzinho do século XVIII. Então, aí os cientistas da época, né, as pessoas que detinham conhecimento, eles começavam a dar maior importância a estas substâncias. E o número dessas substâncias que eram extraídas de organismos vivos, nesse período, aumentou significativamente, ou seja, aumentou o número de substâncias que o homem conhecia. Esse estudo ele começou a se ampliar neste período, tá certo? Então, podemos citar como exemplo o ácido tartárico, que é uma substância extraída da uva, o ácido cítrico, nesse período aí, o ácido cítrico é extraído do limão, mas ele existe em outras frutas cítricas, o ácido lático presente no leite. Então, isso mostra alguns exemplos de substâncias que eram estudadas, passaram a ser estudadas de maneira mais ampla, certo? Neste período, tá ok? Vamos agora estudar o histórico da química orgânica, os fatos importantes relacionados à química orgânica em si. Bem, como nós já estudamos, nós vimos na introdução, vimos o desenvolvimento dos compostos extraídos de seres vivos. No final do século XVIII,
o Torben Bergman, né, 1777, como eu disse, lá no final do século XVIII, ele foi o primeiro cientista a formular uma separação entre a química. Como nesse período que eu já mostrei para vocês, o número de compostos que eram extraídos de organismos vivos aumentou consideravelmente, aumentou esse número, Bergman foi o primeiro cientista a estudar separadamente, ou seja, os compostos que ele chamava de orgânicos eram os compostos extraídos dos seres vivos, tinham origem animal ou vegetal. Então ele chamou de compostos orgânicos, por isso o nome organismos, né? Orgânico vem de organismos, tá ok? Porque eram as substâncias que eram extraídas somente de seres vivos, animal ou vegetal. Já as outras substâncias químicas, elas ficariam no reino, tá, da química inorgânica, o reino mineral, as outras substâncias. Então, este foi o momento em que surgiu a química orgânica em si, quando houve essa separação. Então, Bergman foi o responsável por essa separação, porque nesse período, como eu já mostrei para vocês, aumentou o número de compostos extraídos de organismos vivos nessa época. Os cientistas começaram a se interessar por essas substâncias e esse número aumentou muito, não é isso? Como eu já mostrei para vocês anteriormente. Tá certo? Então, aí está a importância de Bergman, não esquecer. Ele foi o cientista que separou a química em inorgânico. Esse inor significa não orgânico, não é isso? É aquilo que não é orgânico. E a química orgânica seria a química que estuda as substâncias extraídas de organismos vivos. Além do Bergman fazer a separação, ele também conceituou, tá certo? O que é química orgânica? Seria a química que estuda as substâncias extraídas de organismos vivos, ok? Outro cara importante, no mesmo período aí de Bergman, foi o Lavoisier. Aliás, Lavoisier é muito importante para vários setores da química em si, né? Foi um dos maiores cientistas que o mundo já conheceu, né? Lavoisier. Então, olha só, o Lavoisier, atento a esta novidade que surgiu nesse período, qual é a novidade? A química orgânica, né? Os compostos extraídos de organismos vivos, ele resolveu aplicar os seus conhecimentos, né? Tá certo? Que ele foi o cientista que desenvolveu muito a análise da química, né? A análise dos compostos, ele desenvolveu muitas técnicas relativas a esse processo. Então, o que acontece? Ele, atento a esta novidade que tinha acabado de surgir, a química orgânica, ele resolveu analisar as substâncias orgânicas, olha só, fazer análise dessas substâncias. E ele, através dos seus experimentos, não é isso? Ele conseguiu descobrir que todas as substâncias orgânicas a qual ele analisou, veja bem, aquelas que ele analisou, todas elas continham o elemento carbono, olha só. Lógico que as substâncias que ele analisou tinham outros elementos, mas ele percebeu que toda a substância orgânica tinha o carbono. No momento em que ele fez esta descoberta, não se deu tanta importância, tanta ênfase, mas posteriormente nós vamos entender que essa é uma descoberta fundamental para a química orgânica. Mas nesse período, né, que a química orgânica tinha acabado de surgir, não se deu a devida importância. Mas é importante lembrar que Lavoisier foi ele que descobriu que todas as substâncias orgânicas que ele analisou, elas tinham o elemento carbono, tá certo? Saindo agora do século XVIII, já entrando no século XIX, dois caras foram importantes no desenvolvimento da química orgânica. O primeiro é John Jacob Berzelius, em 1808, lá no início do século XIX. Berzelius, baseando-se nas observações daquela época, tá ok? Ele formulou uma teoria chamada de teoria da força vital, ou teoria do vitalismo. Segundo essa teoria, tá certo?
os compostos orgânicos, eles só poderiam ser produzidos no interior dos seres vivos. Por isso que toda substância orgânica, ela sempre era obtida de algum organismo vivo. Então, se toda substância orgânica era obtida de um organismo vivo, então ele formulou a teoria que dentro do organismo vivo existiria uma força vital, uma força misteriosa, que existiria somente no interior do organismo vivo. E essa força vital, ela seria responsável, né, ou ela ajudaria a produzir os compostos orgânicos. Por isso que eles só eram encontrados até o presente momento no interior dos seres vivos e não eram produzidos em laboratório ou extraídos de uma outra fonte a não ser os seres vivos, tá certo? Então, essa teoria, ela foi aceita justamente porque não tinha como provar o contrário, já que todas as substâncias orgânicas eram extraídas de organismos vivos. Ok? Então, a importância de Berzelius foi essa teoria da força vital, que ainda misturava, ainda tinha um pouco, algum resquício ainda do misticismo, né? Daquela coisa da alquimia, tá certo? A química ainda não tinha se libertado totalmente disso, ok? Então, só que em 1828, ou seja, 20 anos depois, um aluno de Berzelius, o Friedrich Wöhler, tá certo? Esse cara aqui, o que é que ele fez? Inclusive, ele era um aluno do Berzelius, tá certo? Ele é um discípulo dele. Então, esse cara, ele conseguiu, em laboratório, olha só, produzir a primeira substância orgânica, a ureia, tá certo? Então, ele produziu em laboratório e não precisou de uma força mística, nada disso. Simplesmente ele aqueceu, tá certo? Cianato de amônio, que é um sal, olha só, isso aqui é um sal, é um composto inorgânico, um sal, tá certo? Cianato de amônio, um sal. Então, ele aqueceu essa substância, tá certo? Em um recipiente, isso aqui é o símbolo do aquecimento. E após esse aquecimento, ele verificou que a substância que tinha lá dentro não era mais o cianato de amônio. Existia um odor diferente. E essa substância era a ureia, que é a substância encontrada na urina dos animais. Olha só, é uma substância orgânica. Ela é extraída de organismos vivos. A urina dos animais, tá certo? Os animais, eles produzem a ureia e eles eliminam na urina, tá ok? Então, a importância de Wöhler foi essa. Ele revolucionou aí quando ele conseguiu produzir em laboratório a primeira substância orgânica. Isso aí abalou, tá? E praticamente acabou com a teoria do professor dele, que é a teoria da força vital de Berzelius. Ele conseguiu produzir em laboratório a primeira substância orgânica, tá? A primeira síntese orgânica. A partir desse momento, os outros cientistas perceberam que na realidade as substâncias orgânicas poderiam sim ser produzidas em laboratório. E isso passou a ser procurado intensamente pelos outros cientistas. Tanto é que hoje em dia essa síntese orgânica ela está muito presente na sociedade, tá certo? Atual, moderna, ok? Então ele derrubou a teoria do vitalismo e ele abalou também o conceito de química orgânica, porque o conceito de química orgânica, se você lembra, aquele formulado por Bergman, dizia que as substâncias orgânicas eram os compostos extraídos de seres vivos, só que agora eles são produzidos em laboratório, não são mais somente extraídos de seres vivos, e atualmente eles são mais sintetizados em laboratório do que extraídos, tá certo? Então ele abalou o conceito de orgânico. O conceito de orgânica precisou também ser reformulado, ok? Então este é o histórico da química orgânica. Chegamos ao fim de mais esta videoapresentação. Bom estudo para todos!